Fala pessoal, beleza? Eu vou reagir à entrevista que eu fiz com o Daniel Mastral, né? Ele que é um cara muito famoso, muito conhecido e ficou ainda mais famoso depois que ele acabou falecendo, né? E na verdade uma morte um pouco assim que as pessoas ainda não sabem muito bem o que aconteceu, né? De fato. E assim, já era um cara, né, de assuntos um pouco polêmicos, satanismo e coisas assim, né? E aí acabou rolando essa coisa dele falecer, né? Então essa entrevista faz mais ou menos um ano e pouco que eu fiz aí. E vamos reagir a ela, beleza? Então, né? Sim, acho que isso também. Chama muita atenção isso, né, cara? Acho que sim, mas hoje a pessoa que me aborda na rua, me reconhece, especialmente é uma galera que está vindo via podcast. Então, Legal. assim, ainda não conhece meu canal do YouTube, não leu nenhum livro, mas viu um corte do podcast e aquela pessoa fica profundamente grata porque de algum momento daquela minha narrativa, Deus me usou como instrumento e trouxe uma palavra para aquela vida. E aquilo trouxe renovo, trouxe esperança, trouxe fortalecimento, que as pessoas estão em busca disso, né? Encontrar alguma coisa que a preencha, falta referências no nosso meio. Então, isso é extremamente gratificante. Quer dizer, apegado, muitas vezes as pessoas vêm pela curiosidade. Satanismo. Mas eu procuro, claro, dar ênfase maior no poder de Deus, no amor, que é isso que resgatou minha vida, isso que transformou a minha história. E sabe uma coisa? Eu acho que é incomum a gente conhecer alguém que já foi do satanismo. Sim. Eu não sei se é porque quem já participou não fala. Mas evita falar, né? Tem uma ameaça pesada em cima, né? Entendi. Você já falou sobre isso muitas vezes, né? E também não é uma coisa que é fácil de sair, né? Não é fácil de sair. Entendi. Ou você realmente sai com Deus, convicto que Deus é o libertador, que Deus está junto com você, que vai te auxiliar. Ou então você sair pela sua força mesmo, não dá, não tem como. Eu queria que você contasse, assim, pra gente não ficar falando Pausa a aí, mesma Zé, coisa. rapidinho. Então, isso que eu falei, né? Acho que a maioria das pessoas não conhece ninguém que é do satanismo, né? Não é comum, né, a gente ver alguma pessoa falar. Não sei se você conhece alguém, se você conhece alguém, comenta aí, porque eu não conheço ninguém que já foi do satanismo. Ele é o único caso. E esses caras que aparecem no YouTube, né? Tipo Vicky Vanilla, não sei quem. E aí também essa coisa de sair, né? Como é que é, né? Pode sair, não pode. Então a curiosidade é mais ou menos essa, né? Pode continuar aí. Coisa que você já falou em outros podcasts, mas respeitando também quem tá te conhecendo agora, que você contasse assim, de uma forma breve, um pouquinho desse seu envolvimento com o satanismo e da sua conversão, assim. Tá. Só pra contextualizar, né? Ok. Porque assim, às vezes a gente acha que todo mundo já sabe, mas também não é verdade, né? Não, claro. Sim. Sempre tem uma galera nova chegando aí. Bom, em poucas palavras, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, desde os meus 10 anos de idade, sempre gostei muito de ler. E estudar, inclusive, morava aqui nessa região, aqui, Legal. Pompeia, Lapa, Perdizes, é muito familiar tudo para mim. E eu ia em biblioteca e estudava sobre o ocultismo. Para mim, o ocultismo era simplesmente algo que até aquele presente momento eu não conhecia. Era algo oculto, desconhecido. Sim. Então, eu não via como algo ruim, né? Então, eu não colocava como se a noite fosse ruim e o dia bom. Então, eu buscava isso e nessa busca eu me deparei com uma tal de Church Satan no São Francisco, Califórnia, né? Fundada pelo LaVey. Na verdade, é só uma vitrine do satanismo, não é a alta magia em si, né? Mandei uma carta para eles, né? Para fazer um primeiro contato. Na época era carta mesmo, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Lembro que eu fui no consulado americano, ficava na Padre João Manuel, na Travessa da Paulista, peguei a caixa postal deles, mandei. Demorou até um tempinho para eles darem uma resposta. Mandaram tudo em inglês para mim. Eu respondi em português. Falei, poxa, estou falando em português, né? Não entendo inglês, né? E aí me responderam de novo em português e falando que não era para todo mundo, se eu quisesse seria bem aceito. E aquilo mexeu muito com a minha vaidade, porque eu fui rejeitado pela igreja, né? Uma vez eu estava muito mal, tinha meus 16 anos de idade e eu tinha uma aparência diferente, né? Então, tá em busca de eu encontrar alguma coisa. E então eu era um pouco de tudo, né? Era meio punk, meio metaleiro, meio roqueiro, era um pouco de tudo. Sim. Então, entrei numa igreja e aquele dia eu estava muito mal e estava uma placa bem grande, todos são bem-vindos. Eu entrei, as pessoas foram uma clareira à minha volta, ficaram com receio, me olharam com preconceito, eu não me senti bem na igreja. Então, criei um preconceito, um conceito estabelecido já. Poxa, a igreja é um local seletivo, né? Eu não sou bem-vindo lá. Né? Eu disse, todos são bem-vindos, mas eu não sou bem-vindo. Né? Eu tenho uma aparência diferente deles, então eu não sou bem-vindo aqui.
E aquilo ficou na minha cabeça. E, de repente, esse grupo satânico, uma pessoa entra em contato comigo para fazer parte do que eles chamavam de escola de iniciados. Claro que eu mandei uma série de informações para eles, né? Endereço, foto, fichas, etc. Alguém fez contato comigo, comecei a fazer parte desse grupo, que era uma escola de iniciados, né? Me trataram bem, né? Me trataram com respeito e até chegar o momento da iniciação mesmo dentro do ritual. Mas aí a sua mente já fica bastante cauterizada, você acredita que você está fazendo a coisa certa, que o diabo é bom, né? E que, na verdade, Deus é um Deus injusto, punitivo, vingativo. Então, a doutrina satânica é muito inteligente. O pessoal que é do satanismo, eles não entendem que o diabo é alguém ruim. Não. Entendi. Não, é alguém bom, né? Simplesmente é um pensamento diferente. Eles vêm é uma vertente diferente. A lâmpada é por 2 polos, positivo e negativo. Então o diabo é só o negativo, é o amargo para você saber o que é bom. Então eles trabalham muito com essa questão relativa. O diabo é o pai da mentira, mas para ele te convencer de uma mentira, muitas vezes ele usa parte da verdade. Então ele mistura, né? Coloca uma parte de verdade e depois ele deforma aquilo ali. Sim. É o que a gente vai chamar de doutrinas satânicas ou doutrinas diabólicas que entraram na igreja, e a Bíblia fala disso. Os falsos profetas, doutrinas satânicas, doutrinas de demônios e doutrinas humanas. Às vezes o cara inspira, o ser humano cria coisa também, não é só o diabo, não, né? Que engana, né? Até o texto, né, que a gente costuma falar muito, o diabo vem para quê? Vem para roubar, matar e destruir. Tu decorou isso aí, todo mundo sabe isso, né? Mas é um texto, está em João capítulo 10, e Jesus está falando dos mercenários da fé. Não está falando do diabo. Eu já sabia sobre isso. Então, são as pessoas, né? O problema de Jesus não era os adoradores de Baal. Você sabia isso aí, que esse texto que todo mundo fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Na verdade, no contexto original do texto, não tá falando sobre o diabo, né? Tá falando sobre os fariseus e tal. E isso daí que ele tá falando é verdade, é isso mesmo. Já ouvi outros teólogos falando. E aí, pelo que ele disse aí, então, no satanismo é como se Deus fosse o diabo fosse Deus, né? Mas o que ele tá falando é mais ou menos parecido com o que a gente já imaginava, né? Então, o satanismo, entre aspas, adora a Satã, né? Então, vamos ver. Eram os fariseus, os doutores da lei, sabe? Aqueles caras que eram os líderes espirituais majoritários da época. Esses que eram o problema para Jesus. Né? Isso é verdade. E aí, como é que foi, Daniel, essa experiência? Lá você foi acolhido, então? Fui acolhido. Tem logo no momento do ritual, aquilo marcou, porque você está cheio de neuras, né? Então, você quer buscar pertencer a um grupo. Então, eu tive meu lado meio marginal, aqui na região Pompeia, Lapa, Perdiz, tinha umas ganguezinhas naquela época, né? Eu fazia parte de uma pequena gangue, tal de 29. Então, tentei pertencer àquele grupo, não deu certo. Aí, a academia, né? Mas praticando arte marcial, tinha outro grupo ali. Mas, de repente, né, no satanismo, eles me abraçaram de tal maneira que eu me senti muito acolhido. Eu falei, puxa, aqui eu tenho uma família de verdade, aqui eu tenho pessoas que eu posso contar. Então, depois do ritual de iniciação, te aplaudem, você é muito acolhido, te arruma emprego, você tem uma ascensão rápida, meteórica, aparentemente todo mundo se ajuda, né? Então e aparecia uma grande família, e essa é a ideia que eles querem passar para você, uma ideia deformada, mas primeiro eles te cativam, né? Eles vão te conquistar, né? Eles não vão o diabo não vai apresentar o chifre dele no primeiro momento, né? Entendi. E satanismo e luciferianismo não é a mesma coisa, né? Existe hoje em dia luciferianismo também, né? Tem. São dezenas de seitas aí, né? Tá. Que hoje simpatizam com o diabo. Tem algumas que são simpatizantes do diabo, outras gostam do diabo. Agora, ter aliança com ele, pactos e alianças, isso aí é para poucos. Isso aí é para pouca gente, não é para todo mundo. E como é que foi que você descobriu que você tinha que sair? Então, aí você vai galgando, né, lá dentro e aí, aparentemente tudo ia bem. Mas eu sempre ouvia falar que ia chegar a um determinado ponto que eles iam me cobrar algo mais, né? Eu ouvia falar que haviam sacrifícios humanos até. Eu nunca vi, nunca presenciei, mas eu escutava uma ou outra pessoa comentando isso. E aí falaram em um determinado momento, olha, para você subir de degrau agora, você vai ter que fazer parte de uma cerimônia X, né? E aquilo conflitou comigo. Não sou capaz de fazer mal para um bicho, né? Para um animal, não tenho coragem de fazer mal para um bichinho, né? Eu vou fazer mal para um ser humano.
né? Uma pessoa inocente, né? Então, aquilo mexeu bastante comigo. Eu falei, não quero saber. E, paralelamente a isso, namorava com uma moça que era cristã ou evangélica não praticante, né? Ela ia de vez em quando na igreja, né? Mas eu fui e calhou nesse mesmo período, né, de terem agendado esse ritual para que eu viesse a fazer, escalonar, né, na Irmandade, chegar a um patamar maior, né, de mais poder, etc. Porque essa é a grande sedução, né? O diabo te dá poder, te dá dinheiro, te dá fama, né? Tudo efêmero, né? Porque tudo fica aqui. E então ela marcou um encontro com um pastor da igreja, né, dela, que ela frequentava, porque ela tinha achado eu com umas coisas estranhas, que eu tinha caído uma vez na igreja, eu fui para ver qual é que era, e tinha um grupo de louvor, de adoração, de verdade, adoração é outra pegada, né? Me jogou no chão aquela adoração, eu lembro até hoje, era uma canção do Milad, chama É Meu, Somente Meu, Todo o Trabalho, o Teu Trabalho é Descansar em Mim. Conheço. Né? Essa canção, naquela época, me jogou no chão. Sim. E hoje essa letra me mantém em pé. Né? Então, foi um grande paradoxo na minha vida aí. E aí marquei encontro com um pastor, né, para ver porque o cara caiu no chão, o demônio possuiu. E eu também fiquei meio indignado. A Irmandade dizia que o demônio podia, fazia, acontecia. E agora eu fui lá e caí, paguei esse mico na igreja, né? E aí eles falaram, não, você não está preparado ainda, então você tem que elevar, né, o seu patamar espiritual, né, só que do lado negro da força, né, e a um ponto que você suporte a presença e a glória de Deus. Então eles convencem você que você pode suportar isso, que é só uma força diferente, você tem que estar preparado. Então eles pegam até o exemplo da Bíblia, né, eles conhecem a Bíblia muito bem. Quando aparece lá, Satanás vai pedir permissão para tocar em Jó. Vieram os filhos de Deus, dentre eles Satanás. Veio lá entre os filhos, entre os anjos, no meio lá estava Satanás, ele pediu permissão para tocar em Jó. Então eles acreditam, olha só, né, se o diabo tem acesso à sala do trono, tem acesso à presença de Deus, e Deus não expulsou, então diante da presença dele, ele tem esse livre acesso, então ele não é tão mal assim. Ele tem o seu lado bom. Falar uma curiosidade, né? Ele tá citando essa passagem de Jó, né? Que todo mundo conhece, né? Que o diabo foi lá falar com Deus, e aí Deus fala assim, você tem observado meu servo Jó, e aí, tipo, o diabo fala assim, ele só é tão bom assim porque ele tem muita coisa, ele é rico, ele tá bem, e aí o diabo pede uma permissão ali, né, pra tocar na vida dele. Fica um negócio meio estranho, parecendo meio que uma aposta, assim, né? E aí vai, né? Jó perde tudo, perde os filhos, tal, não sei o que lá, mas continua fiel a Deus e depois Jó é aprovado e Deus restitui tudo pra ele, né? Os teólogos, alguns teólogos, né? Mas assim, vários teólogos bons acreditam que essa passagem é uma metáfora, que isso não aconteceu de fato, assim. É uma curiosidade isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas alguns teólogos acreditam que é tipo uma metáfora, sabe? Quando você dá uma história assim como se fosse mitológica, assim, um exemplo, né? Tipo, igual eram as parábolas de Jesus, por exemplo, que Jesus dizia aquelas parábolas, mas eram histórias que eram para ilustrar um contexto, né? Não necessariamente aconteceu aquilo que ele fala nas parábolas, né? Então, alguns teólogos acreditam que essa situação de Jó não aconteceu de fato, que é só uma metáfora para entender essa questão, né, da fidelidade a Deus e tudo mais. Até mesmo quebrar um pouco a expectativa de que a pessoa que é de Deus, ela só tem vitória, ela tá sempre bem, ela tem riqueza, tem tudo. Então, assim, o que aconteceu com Jó foi mais ou menos o contrário disso, né? Então, assim, se aquilo foi uma metáfora, aí o que ele tá falando não teria muita aplicação porque é uma metáfora, né? Então, mas ele diz que o satanismo meio que utiliza esse texto para se basear em algumas coisas, né? E vamos ver como é que vai ser. Bom, e Deus vê isso também, ele só pensa diferente, e vai cauterizando a sua mente, é muito sutil. E aí aconteceu que caí, fiquei encanado com aquele negócio, como é que eu caí. Falaram para mim ir de novo, que eu tinha que galgar patamares superiores, e eu fiquei indignado, fiz um ritual contra o tal do pastor, que era o Brint, né, que deu o nome de Brint no livro. E no primeiro encontro ele não foi, né? Teve um problema mesmo, pessoal. No segundo encontro fiz o encantamento de novo, ele também não foi. Eu pensei que ele ia morrer, mas não morreu. E na terceira vez ele chegou e foi no encontro. E aquele foi um encontro assim que
indescritível em palavras, porque só de ver aquele homem na minha frente eu tremia de medo, né? E eu estava no momento que estava no ápice da minha forma física, do Kung Fu, da arte marcial. Quer dizer, humanamente falando, eu não ofereceria resistência, né? Mas o que estava sobre ele era infinitamente maior o poder que eu achava que estava sobre mim. Isso que a gente chama de unção. A gente não tem ideia do que é isso, né? Sim. Então, assim, um poder emanava uma luz. Mas, evidentemente, ele sofreu bastante depois também, né? O diabo foi cobrar a fatura. Entendi. E aí, foi nesse momento que você encontrou com esse pastor e que você viu que tinha algo nele que era mais forte do que você? Extremamente poderoso. Foi quando você começou a se questionar em relação ao satanismo. Ali mesmo, naquele dia, quando ele foi pela terceira vez no encontro, né? E ele quis orar, eu tive medo dele, eu não quis que nem encostasse em mim. Eu falei, se cara encostar em mim, eu vou cair no chão de novo, né? Vou pagar mico aqui. Ele falou, não, venha na minha sala, só vou orar por você. Fechou a porta. Eu fiquei até preocupado, ele trancou a porta, né? Não tinha saída. E aí eu só lembro de ver uma mão crescendo na minha direção, eu apaguei, né? E sei lá quantas vezes eu caí. A sala dele, quando terminou aquele pseudo-exorcismo, vamos chamar assim, porque ele me contou anos mais tarde como foi aquilo. Levou mais de 3 horas, né, para expulsar as entidades que estavam me sobrepujando. E no final ele estava bem, ele estava inteiro. E eu estava todo arrebentado, sabe? Arranhado, roupa rasgada, a sala estava toda destruída, né? E ele estava pleno da ceia. Eu falei, puxa, que paz, né? E eu desejei muito aquela paz. Falei, nunca tive essa paz na minha vida. Abracei aquele homem, toda a força que eu tinha. Falei, me ajuda que eu preciso ter essa paz que você tem. Né? Eu não tenho essa paz, né? O diabo te vende uma ilusão. Mas é só a paz que transcende o entendimento, só Jesus pode dar. E aí eu saí daquele dia do escritório dele feliz, né? Querendo falar de Jesus para todo mundo. E aí começaram, claro, as ameaças, né? Se você não pode largar, e mataram meus animais, me ameaçaram. E aí foi todo um processo até você aprender a lutar, né? Só tem uma maneira de você aprender a lutar, é lutando. Eu posso dizer isso de cátedra, né? Não tem outra maneira. Vai aprender a nadar, tem que nadar. Tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta dessa entrevista, que é por que ele tá com esse band-aid na testa. E eu não sei por quê. Não perguntei pra ele no dia, tipo, né? Tipo, sei lá. Fica meio envergonhado de perguntar, né? Então, não sei o que é, assim, tem muita gente que pergunta isso, né? E aí, ele conta essa história, então, né? Que meio que ele fez um ritual ali, entre aspas, pra prejudicar um pastor. Só que ele foi vendo que o Deus do pastor era mais forte do que o Deus dele, né? E aí isso fez ele questionar, então, o satanismo, né? Uma coisa que eu queria que vocês comentassem aqui. Vocês acreditam nessas coisas que ele tá falando? Tipo assim, vocês acham que é verdade tudo que ele tá falando? Ou existe a possibilidade de ser uma história que ele tá inventando? Queria saber a opinião de vocês. Nadando, você vai engolir água. Andar de bicicleta, você cai, você se rala. Então é uma batalha espiritual também. Você erra, você aprende com seus erros também. Aí fui aprendendo com o tempo, né? Legal. E né, você viveu uma libertação, um processo de libertação, então, né? Eu creio, assim, a Bíblia é muito clara, né? Diz que se Jesus te libertar, verdadeiramente você sereis livres, simplesmente. Sim. Tem até uma menina que escreveu aqui, Flávia, ela falou, quero agradecer ao Daniel, assistindo ele, fui liberta das drogas, voltei para a igreja e despertei da Matrix, que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Isso é muito gratificante, isso não tem preço, cara. Isso é a melhor paga do trabalho, né? Então, são 24 anos de ministério, você abre mão de um monte de coisas, você passa por muitas lutas, perseguições, mas quando você vê uma vida transformada, isso, puxa, muda tudo. Muda esse peso e medida fica diferente. Ô Daniel, e você acha que Deus ele permitiu você passar por esse período no satanismo por causa que ele tinha um plano na tua vida de depois você contar sobre isso? Eu creio na onisciência de Deus. Deus ele já sabe o que... Para Deus tudo já é. Não existe passado, presente e futuro. Então eu creio que sim, na onisciência dele ele já sabia que eu ia passar. Como Moisés, de repente, ficou no Egito tanto tempo, ele passou o libertador quem estava dentro do Egito, né? Então eu creio que Deus sabia e foi com a permissão dele que eu cheguei lá. Tem umas coisas que você aprendeu lá, você acha que são importantes?
no satanismo, na verdade você aprende, o que eu posso considerar de importante é que o diabo ele é mais oportunista do que poderoso. Né? Você aprende a mecânica, a dinâmica desse mundo espiritual. Então, quando a gente lê na Bíblia, maldição sem causa encontra pouso. Eu sei como é que funciona isso, porque lá do outro lado precisa ter um eixo, você tem que ter vibrar na mesma frequência para o feitiço pegar em você, senão não pega. Né? Aí, como a próprio texto da Bíblia, ele faz uma alusão, maldição sem causa encontra pouso, mas ele faz uma alusão às andorinhas. Assim que as andorinhas vêm e vão, né, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se você está numa frequência positiva, né? E eu estou numa frequência negativa, lanço um feitiço, esse feitiço vai ricochetear e volta para mim. É isso, como andorinha, vai e volta. Né? Então, independente da religião da pessoa. Porque eu estou falando aí de fé, de uma conexão com Deus, porque a palavra religião vem de religare, é religar o homem a Deus. Então, seria muita petulância minha dizer que essa daqui é melhor que a outra, né? E aquele ali vai para o céu, o outro vai para o inferno. Né? A gente não tem essa autoridade e nem esse conhecimento. Né? Que é um exemplo que eu acho que é importante citar, eu sempre falo, mas eu gosto de reforçar. Apocalipse capítulo 7 diz que houve uma grande multidão, aparece uma que ninguém podia contar, assim, inimaginável. Todo mundo com vestes brancas, palmas nas mãos. Aí um ancião pergunta, de onde veio essa galera? Vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, muita gente vai se convertendo, vai ver, o bicho está pegando, só tem um lugar para ir, só tem um lugar para ir. Né? Você chegou no fundo do poço, você só tem um lugar para olhar, para cima, né? Ai, meu Deus. E essa multidão, a Bíblia fala que de onde eles vieram? Todos os povos, línguas, tribos e nações. Sim. Quer dizer, cadê? Não tem divisão, não tem ala avivada, ala pentecostal, muçulmano, tá tudo junto, tá tudo junto. Tanto é que eu já fui extremamente acolhido por um grupo de muçulmanos e já fui rejeitado por um grupo de cristãos. Quer dizer, é paradoxal isso. Só existe no mundo, eu sempre enfatizo isso, tem o bom e tem o mal. Então se alie com as pessoas boas e se afaste dos maus. Interessante. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Você disse que o diabo é mais oportunista do que poderoso. Muito mais oportunista que poderoso. Fala mais sobre isso. Ele é oportunista porque ele não pode plantar no seu coração, digamos assim, a inveja. A ganância é sua escolha, é seu livre-arbítrio. Você decide isso. Você decide se você pega da árvore, você come a maçã ou não come. Né? A escolha é sua. Então, ele apresenta a tentação diante de você, como ele apresentou a tentação diante de Jesus. Né? Então, aí, se você cai na tentação, ele potencializa aquilo. Então, você é uma pessoa ambiciosa. Então, para mim, os fins justificam, os meios justificam os fins justificam os meios. Não importa o que aconteça, eu atropelo quem for para ter sucesso, para ganhar destaque, né, enfim. E entrou muito isso no coração do ser humano, né? É a síndrome de Lúcifer, né? Então ele joga essa sementinha do mal, é um vírus social. Então ele é muito mais sutil. A gente imagina o diabo aparecendo no local trevas, escuro, acaba-luz. Já aconteceu em podcast acaba-luz, o pessoal é o capeta, né? Acaba porque acaba, né? Nem sempre é isso. A pessoa toma um tombo, o Exu rasteirinha veio e me pegou, Daniel, porque estava lendo o seu livro, aí a porta bateu, né? Era o vento. Então nem tudo é isso, né? Essas coisas que acontecem em filme de terror, né? Tipo, sei lá, cair alguma coisa, é igual você tá falando mesmo, piscar a luz, um móvel cair. Isso são coisas que podem ser provocadas por demônios? Pode, em casos pontuais pode. Mas em que propósito? Simplesmente de assustar a pessoa? Claro, ele quer ele quer te intimidar. Se você vibrar na frequência do medo, ele está no campo dele. Você tem medo. A Bíblia diz que você não tem que ter medo. Maior que aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Sim. Né? O próprio livro de Apocalipse, né? Já discutindo tudo que vai acontecer e já começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda esses preceitos. Né? Então, não é a Bíblia em momento algum você tenha medo do diabo. O medo faz parte da natureza humana, é preservação, mas você não pode viver no medo. Então você vai passar por desertos, vai passar por vale da sombra da morte, vai passar por tempestade, por aflições, né? Mas são passagens, são períodos, essa vida tudo passa. As coisas boas passam, então aproveita. Tem uma coisa que ele fala que eu acho interessante, que ele diz assim que quando a pessoa ela tá meio que numa energia negativa, ela é mais fácil para ser alvo, ou assim, tipo, mais fácil para o ritual funcionar nela. Isso eu já ouvi falar de pessoas de outras religiões falando a mesma coisa. Que tipo assim, igual ele tá falando, você tá com muito medo, você fica mais vulnerável. Ou você tá numa situação que você tá muito triste, você tá mais vulnerável. Então,
Eu achei interessante isso daí que ele falou, que meio que o demônio, ele quer meio que, tipo, baixar a tua frequência pra você vibrar numa frequência mais baixa, pra que ele possa ter mais acesso a você. Então, tipo, sei lá, não sei se é verdade ou não, mas é interessante pensar nisso, né? Quando a gente tá um pouco mais, sei lá, triste, com raiva, sei lá, mano, puto por causa de alguma coisa, você meio que tá sendo uma pessoa mais vulnerável, né? Tipo, a pessoa que tá mais alegre, mais grata, mais feliz, então ela, tipo, meio que é uma pessoa mais forte, né? Ruins também vão passar. Esse pessoal que vê coisa, que vê anjo, que vê demônio, isso é verdade? É coisa da cabeça da pessoa? O que, que é, assim, na tua opinião? Então, dois fatores, né? Tem o lado que a pessoa pode ter, sim, uma visão, né? A Bíblia chancela isso. E tem casos que a pessoa pode estar tendo um delírio. Não é, ela não está tendo uma visão, ela está tendo um delírio ali que não tem conexão nenhuma. Né? E quando você dá muita ênfase ao diabo, isso é uma estratégia, isso é doutrina satânica. Dá muita ênfase para o diabo, determinado coisa, dentro da igreja, por exemplo, né? A igreja fala mais do diabo do que de Deus, né? Então, você faz com que as pessoas muitas vezes percam essa blindagem, essa proteção espiritual que só Deus pode te dar. E aí você deixa de ter uma vida de oração, deixa de conhecer a palavra de Deus para saber o que o diabo está fazendo, quem é o satanista, quem é o anticristo, né? E o que é mais importante é você saber quem é Cristo na sua vida, né? E o Cristo, o Messias, ele veio trazer uma mensagem simples de amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amor está muito maculado. O amor realmente tem se esfriado, inclusive dentro da igreja. Entendi. Mas, por exemplo, é possível que a pessoa veja um demônio? Pode ver um demônio? Pode acontecer. Se Deus permitir. E isso tem a ver com o demônio, tem a ver com ela, tem a ver com Deus, Às tem vezes, a ver com o quê? às vezes Deus pode ter, a Bíblia fala que nos dá dons, o Espírito Santo dá dons. Um desses dons é discernimento de espíritos. Então você pode sim ver uma entidade, saber que aquilo está causando uma interferência na sua vida e aquilo ali é com a permissão de Deus para trazer uma libertação para você, né? Então, desse lado. Agora, no lado do satanismo, quando você faz aliança com eles, essas entidades aparecem com mais frequência diante de você. Então, isso que fascina. O diabo ele gosta de persuadir, de enganar. Ele é especialista nessa arte do engano, né? Do ilusionismo, né? Ele é muito bom nisso. Você já teve experiências metafísicas de ver demônios, anjos? Sim. Pontual. Como é que foi? Não é o tempo inteiro. Conta ver pra demônio, gente, assim. a gente imagina demônio com um chifre, né? Tridente. Isso aí surgiu na Idade Média. Começaram a fazer esses desenhos. Mas antes, bem no início, né? Até no início da era cristã, a ideia que se tinha do demônio era simplesmente de um anjo caído. Você vê gravuras daquela época, simplesmente um anjo caído, né? Mas não tinha chifre, nada disso. Isso veio posteriormente. Então, ele aparece de forma humana, né? Um homem alto, forte, né? Boa aparência, né? E impressiona, né? Impressiona ali, mas não com uma forma diabólica. Ele pode se apresentar de uma forma diabólica para te assustar, para te causar medo, né? Então, para te intimidar. Você já viu nesse contexto? Para te intimidar, assim, tipo, para te deixar com sim, medo? já. A primeira vez que eu estava no satanismo, que eu invoquei uma entidade, a entidade apareceu, ela não apareceu sorrindo para mim, né? Apareceu meio carrancudo, assim, né? Então, para mim causar aquele impacto, puxa vida, que entidade poderosa que está aqui, eu tenho que respeitar essa entidade, tenho que respeitar esse bicho aí. Ele diz que está do meu lado, mas eu tenho que respeitar ele. Então, ele mostra aquilo para mostrar um pseudo-poder. Anjo, né? também, você já viu? Sim. Aí não tem nem comparação, né? Nem comparação. E na hora você sabe que é um anjo? Sim, não tem como você não saber, porque ele vem carregado de uma energia de amor, uma energia positiva, de luz, né? Te acolhe, te abraça, né? Então é diferente. Você não vê na Bíblia nenhum personagem, quando tem a visão de ver um anjo, Daniel, quando vê o anjo, por exemplo, Daniel capítulo 10, ele descreve a forma angelical, ele não estava numa forma humana, como apareceu para Abraão, para Ló, né? Então, uma forma angelical. E você vê ele ali, não mostra em momento algum ele tendo dúvida de que era um anjo. Ele sabe, é um anjo de Deus. Deus mandou. Deus mandou. E é interessante que na Bíblia, pelo menos os textos que eu lembro, a maior parte dos anjos que aparece na figura de homens, né? Sim.
aparece na figura de homem, aparece para Abraão, aparece para Ló, né? Então, não aparece na forma humana, né? Para Gideão, até o Gideão cair a ficha que é no anjo, só depois que sai o fogo do cajado do anjo, né? Que ele percebe que se tem um ser angelical. Tem aquele texto de Tiago, que fala assim que muitos já receberam anjos em sua casa Sem perceber. sem perceber. Exatamente. Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível, sim. Em algumas histórias, a Bíblia tem alguns textos, né? Que eu ensino melhor isso dentro do grupos fechados, né? Sim. Porque a gente pode expandir mais dentro dos guardiões do tempo. Então ali eu consigo expandir melhor isso. Mas sim, tem muitos textos na Bíblia que deixam muito claro, olha, as leis foram te passadas através de anjos, né? Então, em alguns momentos da história, Deus pode permitir isso, por que não? Anjos interferiram tantas vezes. Vocês aí que estão assistindo, alguém já teve alguma experiência metafísica, assim, de ver um anjo, um demônio, um espírito, sei lá? Se você já teve alguma experiência dessa, comenta aí. Você acha que é possível, que é uma coisa que é mais coisa da cabeça da pessoa, sei lá, né? Ele relatou as experiências dele aí e como é que é? Vocês acreditam, vocês não acreditam? Deixa a opinião de vocês aí. Vezes na história, Entendi. né? Eu sempre tive essa dúvida de, por exemplo, se um espírito, seja um anjo ou um demônio, ele pode se encarnar em uma pessoa? Ele aparecer como se fosse uma pessoa mesmo? Porque assim, uma coisa é a figura, né? Uhum. Mas, por exemplo, que até a discussão lá do tal do Gênesis, né? Do lance Sim. dos espíritos que tem os filhos, né? Os Filhos filhos de Deus, os filhos de dos Deus homens. engravidaram as filhas dos homens. Então, assim, você entende que eles podem ter corpos mesmo a ponto de tipo isso, de comerem com as pessoas e tudo mais? Quando estamos falando de anjos, a Bíblia deixa claro que isso aconteceu. Está lá, está textual, pronto. Quando a gente fala de demônios, eles só vão poder ter esse tipo de materialização em ambientes ritualísticos. Não pode, senão eles estão afastados de Deus. Então a planta longe da luz, ela perde suas propriedades. Então, perde o seu vício para a sua beleza, o seu perfume. Então, se afastaram. Então, eles acabam não tendo mais o mesmo poder que os anjos. Né? Não tem mais a mesma equivalência. Porque, se eu não me engano, naquele livro ele libertou os cativos, Ele alguma veio coisa libertar assim. os cativos da Ele Rebecca Brown. fala sobre demônios que apareceram como figura de pessoas, que inclusive têm relação sexual com as pessoas. Isso, é o sucubus íncubus, Nisso né? você não acredita? Não, acontece. Tanto é que nasceram gigantes. A Bíblia fala sobre isso. Né? E não é só a Então, Gênesis. ele, assim, né? Ele se contradizeu, entre aspas, né? Porque ele falou que os anjos podem aparecer de uma forma física, né? Por exemplo, quando a Bíblia diz que os anjos comeram, né? Com as pessoas e tal. E aí eu perguntei se isso poderia acontecer também com demônios. Aí ele disse que não, porque os demônios estão longe de Deus, não sei o que lá, perderam a sua forma e tal, né? Aí ele disse que isso acontecia só em ambiente ritualístico. Aí eu citei o livro não sei o nome, esqueci o nome da autora lá, que ele veio para libertar os cativos, que aí ela fala de demônios que tiveram relações sexuais com as pessoas. Aí eu perguntei pra ele se ele acredita nisso, ele falou que acredita. Aí eu fiquei meio... Porque ele tinha acabado de falar que não dá pra fazer isso fora do ambiente de ritual, né? Aí fiquei meio confuso nessa parte, né? 6, né? Mas o livro de Enoque, o apócrifo de Enoque, também fala sobre isso. E ainda é mais específico ainda, fala que foram 200 anjos caídos, que eram os principais chefes, assim, tiveram relação sexual com as mulheres e nasceram gigantes. Os gigantes existiram. A Bíblia tem, não apenas retrata sobre eles, mas a ciência comprova sobre eles. Tem fósseis de gigantes também, tem ossadas de gigantes. Então, realmente existiram e a Bíblia chancela isso. Veio o dilúvio e mesmo pós o dilúvio continuaram existindo gigantes. Quer dizer, não é que eles não morreram, eles morreram, mas eles continuaram fazendo o mesmo ritual depois. Né? Continuaram tendo esse mesmo tipo de situação e continuaram nascendo esses gigantes. E sim, mas, por exemplo, você disse que ele pode se manifestar no ambiente ritualístico. Isso. Nessa ideia da Rebecca Brown, ela não acredita nisso fora do ambiente ritualístico? Eu nunca vi isso, porque a Rebecca Brown, ela auxiliou uma moça, né, que eu acho que deu o nome de Elaine no livro, alguma coisa assim. Então, ela não fez parte da alta magia, né? Ela auxiliou alguém a sair.
Então, assim, eu particularmente, eu nunca vi uma manifestação demoníaca fora do ambiente ritual. Né? Tem que ter um ritual... Uma materialização. Materialização. Mesmo que são rituais muito específicos, isso aí, muito pontuais. Isso é antigo, vai lá para a história, vai 2.000, 3.000 antes de Cristo começou isso. Né? Desde a época dos acádios, né? Sumérios, acádios, babilônios, começaram a surgir esse sistema de rituais. Entendi. E nesses rituais, sim, materializavam e tinham relação com as mulheres. Mas já o dos anjos, se a gente for pensar nesse livro de Tiago, é possível, né? Porque você fala que muitos receberam anjos em tuas casas. Sim, mas não na conotação do anjo vai ter uma relação sexual com você. Não, nesse sentido, não. Agora, o demônio, sim, ele se materializa de forma masculina ou feminina, que chamam de súcubus e íncubus, né? O súcubo é a materialização na forma feminina e o íncubo a materialização na forma masculina. Entendi. Apesar de que, naquele texto de Sodoma e Gomorra, parece que os homens tiveram atração pelos anjos, né? Sim, são seres muito belos, né? Imagina uma beleza literalmente angelical, né? Interessante isso. O pessoal quiser enviar pergunta, tá, gente? E eu queria falar de um projeto novo que a gente tá fazendo aí, que é o Apoia-se. Agora o canal aqui tem um Apoia-se, eu criei. Eu coloquei o link aqui na descrição para quem quiser apoiar o canal. É só clicar no link aí, ou digitar, apoia.se/entrando na mente podcast, beleza? Então, quem quiser apoiar, a gente tem uns custos aqui, as coisas, né, para manter o podcast funcionando. Quem tiver vontade de apoiar de alguma maneira, ou a gente tem também uma chave Pix, que é o entrando na mente podcast@gmail.com. Se você puder ajudar de alguma forma, vai ser muito legal, beleza? Isso daí é uma coisa que desperta o interesse de todo mundo, né, Daniel? E eu acho que tem muita gente falando muita besteira também por aí, né, cara? Tem, normal. Porque assim, você não tem tanto material escrito sobre, né? Igual, você teve uma vivência de coisas que você fala também, que você passou por experiências, né? Sim, também. Mas não tem tanta coisa escrito sobre, né? Sobre o satanismo empiricamente, menos, né? E até sobre o diabo em si, tem pouca coisa escrita, né? Não, se você pegar, tem muito ensinamento nas escrituras, tem. Jesus, ele ensina o que você precisa saber. Sim. Né? O que é importante você saber é aquilo. Agora, você não precisa fazer um estudo de demonologia para enfrentar o adversário. E é só o conhecimento sobre ele não te dá autoridade contra ele, né? Então, eu saí do satanismo, tinha todo o conhecimento dos rituais, datas, etc., para eu ter autoridade, eu tive que conquistar a autoridade. A autoridade espiritual se conquista, não é adquirida. Em algumas vivências minhas, assim, em igrejas pentecostais, eu vi o pessoal falar muito de curso de libertação. E uma galera que fazia curso de libertação para aprender a expulsar demônio, para aprender a lidar com o espírito e não sei o que lá. Você acha que faz sentido esses cursos? É um conteúdo legal ou pode ser uma coisa que não é tão bacana? Porque assim, nós tivemos uma influência, né, que veio dos Estados Unidos para cá. A gente importou essa ideia de batalha espiritual, ela existe, mas aí sobrepujaram a batalha espiritual e colocaram essa questão da libertação, maldição hereditária, quebra de vínculos, quebra de maldições, desligamento de almas. E tudo isso é doutrina humana. Não tem isso na palavra de Deus, não tem chancela, não tem nada para sustentar isso. Você não vê Moisés, que cresceu no Egito, berço do satanismo lá, primitivo. De repente, ele precisava de um ritual de libertação. Moisés não fez. Sim. Você vê José também. Os apóstolos. Também Paulo perseguiu os cristãos. Ele não faz um ritual. Né? Jesus com a mulher adúltera lá, ele fala, olha, cadê teus acusadores? Tem nenhum aqui. Ele não faz. Agora vamos fazer o desligamento de alma de todo mundo que você saiu, né? Vamos quebrar as maldições. Não tem isso. Né? Então, Jesus você acha que é meio furada, então? Durante um período, né, eu acho que as pessoas até buscavam de coração, porque Deus está vendo o seu coração, né? Então, pode entrar na multiforme graça de Deus. Para mim, esse processo, esse modelo de libertação, falando de mim, funcionou bem, né? Porque eu era uma página em branco, me converti e rapidamente um grupo, né, que trabalhava com libertação me chamou, a gente vai te ajudar nesse processo de libertação. Como eu vinha de um sistema totalmente ritualístico, o ritual de libertação me fez entender, né, o mover de Deus. Hoje eu vejo de uma maneira muito mais madura, né? Madura na fé. É que nem Richard Bach fala, né? Que escreveu Fernão Capelo Gaivota, né? Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Então,
você vai estudando, você vai aprendendo, puxa, é mais simples, o evangelho é muito simples, cara. Aí o homem complicou pra caramba, né? E aí as pessoas acham que aquilo é inatingível, né? Por exemplo, você vai na igreja e a libertação, por exemplo. Você vai doente, uma pessoa está enferma, puxa, eu não fui curado. Eu fui curado, aí o pastor vai dizer o quê? Faltou fé, você tem brecha, você tem legalidade, aí joga a culpa para você. Mas a Bíblia diz que nem sempre Deus cura. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, ele morreu da doença que ele tinha, está escrito na Bíblia. Deus não curou Eliseu, mesmo ele ressuscitando o defunto, não curou ele. Um lenço de Paulo curava o enfermo, um lenço. Ele não vendia o lenço, né? É importante pontuar isso, né? Isso é em comércio. Lenço ungido, né? Aí, mas não serviu para o espinho na carne dele. Nem para curar a quem ele tinha como filho, Timóteo. Que é problema de estômago, múltiplas enfermidades, deixou Trófimo doente em Mileto. Então, nem sempre Deus cura, né? Isso não quer dizer que você é imerecedor. Aquilo tem algum propósito que a gente não conhece, que vai saber na eternidade. Por isso que a Bíblia diz em tudo dá graças. Essa é a parte mais difícil, né? Você agradecer. Essa parte é interessante, né? Porque eu perguntei para ele sobre o curso de libertação. Quem já teve uma experiência em igreja mais neopentecostal, que tem aqueles encontros com Deus e tal, né? Geralmente tem um momento de libertação, né? E aí é uma coisa, né, meio punk, assim, né? A galera às vezes até fala os nomes dos espíritos lá, pede pra pessoa renunciar, não sei o que lá, né? Tipo, e existe curso de libertação também. Tipo, estilo a pessoa aprender a expulsar, né, e tal. Então, pelo que ele falou aí, né, eu acho que ele não quis, né, se comprometer muito, assim, mas pelo que ele falou, assim, é meio furado, assim, uma coisa que não precisa tanto, assim, que não é necessário, sabe? Legal você falar isso, porque o processo de libertação em Jesus, ele é simples, né? Simplíssimo, claro. Né? Ele Você vai aceita lá Jesus como seu Senhor e Salvador. e fala pro demônio sair e tal, inclusive ele lidou ali com o jovem, com o gadareno, que tinha uma legião de demônios. Sim. E o processo dele foi o mesmo, né? Agora, essa galera que diz que estuda libertação, eles fazem umas coisas de meio que uma lista de nomes não, você tem que fazer renúncia até, você foi católico, renunciar ao batismo católico, né? Sabe? Então é bobagem, né? Então criaram uma doutrina humana, isso é doutrina humana, aí não tem nada a ver com a doutrina satânica, doutrina humana, né? Criaram uma história em cima de texto fora de contexto, pegaram fragmentos ali, então que nem maldição hereditária, tem um texto lá, né, que fala, visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração. Sim. Né? Só que o texto não termina ali, ele continua, não tem nem ponto, ele continua. Mas eu também faço bênção, né? Visito 1000 gerações a que eles fazem a minha vontade. Então Deus quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar, entre aspas, aqui 4, patamar máximo. Joga isso em percentual matemático, Deus quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. E as pessoas retêm 0,4%. Né? Porque aquele sistema, né? Só nós podemos se libertar. Trazia grana para eles. E aí quando eu descobri, quando eu fui vendo, estudando a palavra de Deus, eu falei, puxa, mas isso aqui não tem chancela, né? Deus pode usar no multiforme graça, mas explica que isso aqui pode ser rema para aquela pessoa, não a regra. A regra é o que está na Bíblia. Ali é a regra. Pode ser rema. Deus pode usar esse modelo? Pode. Né? Jesus curou com cuspilama. Né? Então, sim. Tem igreja que o culto fala mais do diabo do que de Deus, né? Exatamente. Porque aí que está a grande pegada. Qual é a sua motivação? Por que você vai na igreja? Né? Você vai para adorar a Deus? Você vai porque você ama a Deus? Ou você vai buscando só interesse? O que lota a igreja hoje é falar de prosperidade, é bênção, é vitória, né? É unção disso, unção daquilo, só que não existe vitória sem luta, não existe unção sem santificação, não existe autoridade sem conhecimento, por isso que Oséias 4,6 fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então essa ausência de conhecimento da palavra de Deus, né, as pessoas vão buscando a bênção. Só que o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Mas não ensinam isso. Então, e assim, você acha que é uma estratégia do próprio diabo ele ser tão presente no culto? No culto que era para ser para Deus, né? O que ele faz? Estamos dando com um ser muito inteligente que foi capaz de enganar a terça parte de anjos. Então, estamos falando de um ser inteligentíssimo. Se você não tiver sabedoria, discernimento de Deus, do Espírito Santo, ele te engana e você cai. Ele enganou Salomão. Salomão, o cara mais sábio do mundo.
né, rico, né, filho de um homem segundo o coração de Deus, e Salomão caiu. Então, se você deixar de vigiar e orar, você cai. A questão não é estar em pé, se manter em pé. Esse é o desafio. O desafio de 24 anos de ministério é se manter em pé. Né? E que ele, claro, ele vai tentar todo tempo te derrubar para te erguer como troféu. Né? Ó, peguei mais um, né? Derrubei mais um. Então, ele vai procurar usar todas as armas que ele tem nesse sentido. Então, o adversário ele é muito oportunista, né? E essa questão de maldição hereditária ganhou um escopo muito grande. E falaram muito mais do diabo do que de Deus. Né? Então, o diabo ele é sutil. Quer ver a sutilidade? Veio o cristianismo, Jesus veio, começou a treinar os discípulos, tal, começa a crescer, começa a formar a igreja primitiva, tal. Aí, com o Nero, começa a perseguição contra os cristãos. Sim. O Nero maluco, põe fogo em Roma, ele queria espaço para fazer o palácio dele, aquela coisa toda, põe culpa no cristão, perseguição. Vão perseguindo, eles tinham uma fé inabalável, indestrutível. Eles eram lançados nas arenas cantando louvores. Isso não só o historiador judeu, como Flávio José fala, mas também Eusébio, Plínio, né? Outros também falam a mesma coisa. Então eles iam cantando louvor, uma fé indestrutível. Aí em 325, o imperador Constantino falou, não, vamos mudar essa história aqui. O cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Puxou para ele. Todo o sistema romano era politeísta, nasceu as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí entrou todo aquele sincretismo, começou a entrar mártires, relíquias, venda de indulgências, toda aquela coisa. Então, uma vez que ele contamina o sistema religioso, o religare, né, Deus não é mais o centro daquele sistema. E então, quem se tornou o centro, ele contaminou algo que era divino, né, contaminou um copo d'água, jogou veneno no copo d'água e deu aquela água para as pessoas. Nasceu disso as cruzadas, nasceu a Inquisição. A Inquisição foi terrível, do século V ao século XV. São 1000 anos de cegueira. Né? E a igreja tinha poder de Estado, ela podia sentenciar, condenar e matar qualquer um acusado de heresia. Né? E assim, milhares inocentes foram para a fogueira. As torturas eram bárbaras, né? Qualquer coisinha caía no Tribunal do Santo Ofício. Então, mas é o que o diabo soube muito sutil. Aí que ele faz? Aí Lutero vem contra tudo isso. Né? Em 31 de outubro de 1517 vem a Reforma Protestante. Sim. Era para ter 2 vetores só, né? Era para ter um grupo católico apostólico romano, né? Claro, já teve a cisma aí nesse momento, já tinha a igreja ortodoxa, mas simplificando, eu quero a maioria, católico apostólico romano e o protestante. Aí o que aconteceu? Os protestantes protestaram entre eles e começou a surgir uma série de vertentes. E o diabo sabe que casa dividida não prevalece. Então ele vai fatiando tudo isso, ele separa. Hoje a gente vê irmãos brigando com irmãos. Sim. Né? Quer dizer, a gente vê dentro da igreja, irmão falando mal de irmão. Quer dizer, mesmo que ele fez um céu, a rebelião lá, está fazendo na terra. Você vê o que Deus abomina, quem semeia contenda. Interessante ele falar um pouco da história da Igreja Católica, né? Porque eu tive um podcast com uma convidada aqui, o Pietra, que ela é bem católica, assim, né? E ela tem até uma posição, tipo, de que ela falou que ela era a favor de que a religião fosse imposta. De que, tipo, meio que fosse uma obrigação todo mundo ser católico, né? E aí eu acabei tendo meio que um debate com ela, assim, né? E ela falou que a época que a Igreja Católica era meio que quem comandava tudo ali, né? Nessa época de Império Romano, que foi meio que a melhor época da humanidade, né? Só que ela não falou isso, né? Que a Inquisição, igual ele falou, isso é verdade, né? Tipo, os caras matavam, mandavam pra fogueira, um monte de gente que eles achavam que estava fora do que eles queriam, tinha a tortura. Você viu o que ele disse, do século V ao século XV, então a gente está falando aí de 1000 anos, né? E se eu não me engano, tá, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o Papa atual, ele inclusive pediu perdão pelo que aconteceu no período da Inquisição. Então, assim, se a gente for ver, a Igreja Católica, ela tem uma história complicada aí, tipo, na humanidade, né? Todo respeito aos católicos, mas é história, né? Dentre irmãos, Deus abomina isso. E é exatamente o que acontece hoje dentro da igreja. Que devia ser um celeiro de amor. A gente vê contenda, a gente vê fofoca, a gente vê inveja, a gente vê mentira, a gente vê engano. Né? Isso desmotiva as pessoas. As pessoas olham hoje para a igreja e vê, puxa, não é isso que eu quero. Cadê Deus na igreja? Cadê Deus? Tá, com raras e honrosas exceções, tem o remanescente fiel. São os trabalhadores da última hora. É o que eu falo para meus alunos, os guardiões. Então, o trabalhador da última hora tem a mesma paga, a mesma unção.
Tem o que vieram dos que precederam você. Então, a mesma autoridade de Elias, Eliseu, de Paulo, de Barnabé, está sobre esses trabalhadores da última hora. É sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Teve uma pessoa que, a Daniela Freitas, ela perguntou sobre a tua formação. Você chegou a estudar teologia como formação acadêmica, assim? Estudei teologia. Legal. Sim. Legal. Teologia. Alguns chegou a fazer algum outro curso, assim? Pensou em ter alguma outra profissão, alguma coisa assim? Acredito que ela tá com uma curiosidade sobre a tua formação. Não, eu fiz um curso técnico de Química Industrial, né? E me debrucei na teologia, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, tem coisas que você consegue aprender sem que alguém te ensine, que eu sou autodidata. Então, eu tenho facilidade. Eu já cheguei a ter mais de 5 mil livros na minha casa. Hoje não cabe, fui doando tudo. E aí ainda tem um monte de caixas de livros, eu tenho uns 1.500 livros em casa ainda. Então, sempre gostei muito de ler. Né? Então, você aprende muita coisa. Tem curiosidade em tudo. Eu tô com o coração aberto para sempre aprender. Legal, legal. Né? Cara, e como é que funciona essa... Eu sei que é uma área sua de especialidade, que você já estudou muito sobre isso, sobre satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que Existiu, agora não precisa mais. Agora não precisa, a igreja já está contaminada. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar 2 vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então, você vê hoje o reflexo disso. E na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não, hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e vira uma bagunça. Trouxeram a Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, ninguém se entende, um cai, outro gira, né, e acha que aquilo é poder. Né, que Deus está falando. Então, houve toda uma contaminação desse sistema, né? Então, você acha que a igreja hoje em dia ela foi influenciada por... Assim, o que aconteceu? Ele criou uma fenda, mas ele vai atacar os líderes. Ele sabe que essa galera realmente infiltrou igrejas, infiltraram na década de 80, para espalhar dentro da igreja, para contaminar aquela palavra pura e verdadeira. Que ele falava do amor, do perdão, de santidade. Estou falando Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Então, vou entrar aqui no meio e vou começar a seduzir esse pastor aqui, né? Oferecer dinheiro, ganância, ambição, vaidade, pô, você é o cara, né? E começou a vir devagarinho. Uma coisa sutil, né? Sem deixar perceber. Esse grupo de louvor, de adoração, olha, poxa, mas você pode fazer uma coisa mais impacto, né? Você é o bom, você tem muita unção, você é o cara, você é isso, você é aquilo. E começaram a seduzir, né? O diabo é especialista, vai seduzindo e a pessoa acabou muito sucumbindo, lamentavelmente muito sucumbiram. Então, e você chegou a conhecer... ou ver, assim, pessoas que fizeram isso na prática? Sim, eu fiz parte de um grupo desses, né? Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me infiltrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, né? Que é como se fosse, entre aspas, uma célula satânica, né? Que era um grupo de estudo, né? Ficava numa casa, tal, em determinada região. E tinha uma igreja lá perto, que era uma igreja realmente que estava, assim, buscando uma vida com Deus, procurar fazer uma adoração legítima, né? Ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, né? Uma igreja, muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, né? Porque a luz está iluminando. Então, fomos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, tinha mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. E, claro, ninguém foi vestido de satanista, né? As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, né? O cara satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto. Nem vai dizer que é satanista, lógico que não, né? Aí, cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, né? O pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito, e Deus falou com ele falou isso no altar, ele falou, olha, entraram pessoas aqui com intenções ruins, né? Mas Deus vai libertar essas pessoas, nós vamos ungir todo mundo, fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba! E a unção quebra o jugo, né? A unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem, para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida, né? Você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia, tal. Então esse óleo, eles têm medo. E aí a entidade, o tal do Abraxas, né, falou para mim ali, olha, não se preocupa, né, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também o tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então não tem autoridade nenhuma, era só óleo, tiramos, acabou. Então, se não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta.
Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí para o almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então, para o satanista, aquilo não quer dizer nada. Como funciona a batalha espiritual de fato? E aí, pessoal, Ela- isso daí que ele falou de satanistas que se infiltram na igreja evangélica. Como é que é? Vocês acreditam, não acreditam? É interessante, né? Tipo, sei lá. Não sei o que pensar, na verdade, assim, tipo... Assim, tipo, por exemplo... Só a igreja evangélica, que é uma igreja que os caras são contra, sabe? Tipo, ou os caras se infiltram também em outras, sei lá, tipo, na católica, em outros lugares, sabe? Tipo, em outras religiões também, sim. O que vocês acham? É possível, não é possível? Tipo, eu realmente não sei, assim, qual é a minha opinião sobre esse assunto. Ela tem a ver com o quê? Qual que é o objetivo dela? Boa. Ó, primeiro assim, a gente for pegar de maneira bem simples, a batalha em si nem sequer existe, porque Deus estala o dedo, acabou o diabo, acabou o inferno, acabou tudo. Seria um massacre, não seria nenhuma batalha, né? Eles foram expulsos do paraíso, né? Satanás e a terça parte. Lembrando que Satanás não é nome, né? É um título, né? Vem do hebraico, adversário, né? Adversário. Diabo também não é nome. Vem do grego, diabolos, aquele que traz divisão. Lúcifer, portador de luz, né? Então, segundo as linhas judaicas, tal, seriam essa entidade, esse anjo caído, o nome dele seria Samael, né? E ele então acabou persuadindo e fez a rebelião. Só que houve uma batalha no céu. É interessante que aí sim a gente vai ver uma batalha no céu. Houve uma peleja no céu, isso é retratado na Bíblia. Então, olha, Deus, ele permitiu que isso acontecesse com um propósito. Ele deixou, Deus sabia que ia acontecer. Deus é onisciente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas Deus não está preso na mesma linha temporal que a gente. Se houver até ensejo, eu desmembro um pouco melhor essa questão do tempo, que eu acho fantástico. Então, eles foram expulsos ali. E para se expulsar, para ter uma peleja, como é que você vai aprender a arte da guerra, de combate, num ambiente que só tem paz? O céu só tem paz. Não tinha guerra. Como é que eles sabiam guerrear? Como é que eles sabiam usar espadas e fogo, né? Então, eles, por inferência, né, isso eu coloco até em alguns dos meus livros, especialmente na História de Mitre, uma quadrilogia, que essas entidades elas procuram fazer? Eles estavam no céu, os anjos estavam lá, assim como nós aqui na Terra, nós temos esporte, né? Você pode participar de uma Olimpíada, né? De arco e flecha, por exemplo, né? De esgrima, né? Como esporte, né? Então, por que eles aprenderam a guerrear? Porque não tinha guerra. Mas então, certamente eles tinham aquele conhecimento já. Quer se fosse por esporte ou fosse um outro propósito de guardar alguma coisa e proteger algo que Deus mandasse, porque nós não sabemos todas as coisas, sabemos em parte. Então, a gente só está conjecturando dentro dessa pequena parcela que nós conhecemos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não sabemos tudo. Então, essa fatia que a gente consegue enxergar. Então, por inferência, eles já sabiam lutar. Ou para proteger alguma coisa, né? Ou foram treinados por Deus, ou então eles já usavam aquilo com um outro propósito e aí tiveram que usar. Por algum motivo, a luta, ela faz parte do DNA dos seres vivos, né? Tanto que os animais lutam entre si, né? Não dá muito bem para explicar por quê, mas isso está presente, né? Tá presente. Aí é sistema de defesa, né? Isso. Você se defende, tem a caça, né? Aí o que acontece? Essa entidade se afastar, teve peleja e houve dano. Quer dizer, se os demônios, esses anjos caídos, fossem seres imortais, imbatíveis, né? A batalha estaria até hoje lá.
Então eles sofrem dano. Por isso que na árvore da vida fala que ela tem folhas, e as folhas elas trazem cura para as nações. Então Deus ele proíbe que os anjos caídos tenham acesso ao caminho que leva à árvore da vida. Né? Colocou um querubim com a mesma patente de Satanás, né? Querubim com espada de fogo, para não entrar, ninguém chegar nem perto da árvore da vida. Então se é uma entidade brigar com um demônio, com um anjo, por exemplo, um demônio brigou com um anjo e ele se machucou, hipoteticamente aqui, ele teria dificuldade para ter acesso à árvore da vida, para ele não se curar rapidamente, né? Para ele ficar ferido e ficar fora de combate. E assim a batalha espiritual vai galgando patamares. Só que você tem que conquistar a autoridade espiritual. Aí eu posso abrir o leque aqui, pensar o exemplo de Josué. Josué é fantástico. Ele recebe a comissão de Moisés, você vai levar esse povo para a terra prometida, né? Então Josué, primeira coisa que ele faz, Deus fala com ele, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo, tal. O que ele vai fazer? Ele pede para o povo santificação. É assim que ele vai conquistar a autoridade espiritual. Vou me santificar. Santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Aí faz parte da santificação, mortificação da carne. Eu tenho que me alinhar com Deus. Naquela época vigorava a lei. E a circuncisão era algo fundamental, né? Você tinha que, para estar alinhado com Deus, tinha que ser circuncidado. Era uma lei mosaica, né? Então Josué vai fazer a mesma coisa. Aí você pega Josué 5:3, é só inverter os dígitos, é mais fácil de guardar. Ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto para estar alinhado com Deus, para eu conquistar autoridade espiritual, para agora sim para a terra prometida. Tá tudo dando certo. Aí aparece um anjo diante dele, né, com espada desembainhada. E aí ele pega e pergunta para o anjo. No primeiro momento ele não sacou que era um anjo. Quem é você? Você é meu amigo ou é inimigo? É dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Nesse momento, Josué conquistou autoridade espiritual, porque o mundo espiritual se mobiliza a favor dele. Né? Se o príncipe do exército do Senhor está diante dele com uma espada desembainhada, pronto para a guerra, todo o exército está junto dele. Aí era só a tomada da terra prometida. Só que aí ele fala para o povo, né, Josué 6:10, não falem nada, nem griteis, palavra alguma sai de sua boca, até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Por quê? Porque eles vinham de uma geração de murmuradores. Os murmuradores, né, ficaram no deserto. A geração de Josué são filhos de pais murmuradores. Então é o pecado hereditário, não é maldição, é o hereditário. Então se eu repetir o erro do meu pai, eu vou colher a mesma consequência. Então para que ninguém murmurasse, cala a boca todo mundo, né? Não fala nada. No dia que eu falar de gritar, você grita. Aí a muralha caiu. Aquela coisa toda. Agora, se ele não desse essa ordem, o povo estava reclamando a terceira volta no máximo. Mas da primeira já. E a minha Joanete, você não sabe como é que tá, né? Você tá minha unha encravada. Entendi. Então, assim, como é que funciona vamos supor, um demônio. Ele tenta te influenciar de que forma? É te sugerindo coisas de uma maneira sutil. E qual é vamos supor, quando eu oro, o que muda nessa dinâmica? A minha oração faz com que esse demônio enfraqueça? Como é que é? São duas perguntas. Sim. Como ele trabalha e o que a oração interfere? Entendi. A oração ela tem um poder tremendo, né? Então, além da oração, tem outros detalhes que a gente precisa anexar aí. Discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio em certa ocasião. Sim. Esse demônio vai embora. E Jesus fala, certas caças saem mediante jejum e oração. Então tem que ter, além da oração, uma consagração, né? Então por isso que Jesus, antes de iniciar o ministério, ele é batizado e vai para o deserto, vai se consagrar. Aí ele está pronto. Então existe um período. Então eu vou ministrar uma aula, um curso, eu vou escrever um livro, né? Eu sempre procuro um tempo com Deus, só Deus me capacita para não fazer nada da minha força, né? Porque aí aquele vídeo, aquela aula, né? Ou aquele livro, ele chega onde você não pode chegar, né? E graças a Deus vai libertando. Tudo isso daí que ele falou, pra gente são curiosidades, né? Porque, tipo, por exemplo, essa questão da batalha espiritual. E aí ele falou que os demônios se machucam. Só que aí, eles não são seres espirituais? Tipo assim, se eles são seres espirituais, como que eles se machucam, sabe? Ou eles se machucam de um outro jeito, né? Que é um jeito meio que espiritual de entender a coisa, né? Então eu acho que na nossa cabeça de ser humano, algumas coisas vão ficar muito difíceis pra gente entender, né? Que é como se a gente
tentar se explicar, tipo assim, vamos supor, você tentar se explicar pra sua sombra o que que é que tá acontecendo na realidade, né? Então, tipo, é como assim, se uma coisa que é 2D tentasse entender uma coisa que é 3D. Não dá, né? Então, tipo, essa coisa do mundo espiritual é mistério, né? Tipo, as lutas entre os anjos e demônios, essa questão de do anjo aparecer com espada, cara, é uma coisa muito complicada. Fica muito difícil, né, de dar alguma opinião sobre isso, no caso, né? Dando um monte de vida aí. Né? Então, a oração é poderosíssima, te conecta com Deus, você tem acesso à sala do trono. Sim, Né? mas ela tem uma relação direta nos demônios? Ela vai, claro, porque se você tem uma conexão com Deus, né, esses demônios, você está blindado, de fato você está blindado. O que ele procura vai encontrar é uma fenda, por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele fica esperando o seu ponto fraco, e não lutador de boxe, né? Fica gebeando, tentando pegar o ponto certo para dar o nocaute. Então ele vai procurar, ele fareja o seu medo, ele fareja o seu ponto fraco, ele conhece, você tem uma fraqueza, sei lá, por dinheiro, né, por sexo, por droga, ele vai apresentar aquilo na tua frente. Sim. Olha aqui, ó, olha aí pra você. Aí a escolha é sua. Então, Aquela figura de filme do diabinho de um lado e do anjo do outro faz sentido? ele apresenta a tentação diante de você. A escolha é sua, né? O anjo não interfere na sua escolha, né? O diabo, ele apresenta diante de você, né? Deus, ele não apresenta assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Deus, ele dá uma regra única para você. Obedeça, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer nada que vai ferir os preceitos de Deus. Para isso eu tenho que conhecer a Deus. Então quem ama, conhece. Esse relacionamento gera fé. Aí eu confio em Deus. Então eu não posso dizer que eu tenho fé se não me relacionar com Deus. E a oração é a grande chave disso. É você fechar a porta do seu quarto, falar com Deus. Aí sim, você cresce espiritualmente. Às vezes você lê a Bíblia uma vez, duas, três, aí você vai ver na quarta, caramba, não tinha reparado esse detalhe. Né? Agora isso aqui, essa palavra veio para mim hoje. Então, acho que eu estimulo todos. Isso te eleva espiritualmente. E você atrai coisas boas para você. Interessante, né? Interessante. Cara, essas coisas que a galera fala de, sei lá, filmes, músicas, que tem mensagens subliminares. É verdade isso? Faz sentido? Realmente? Durante um tempo, sim. Usaram muito a mensagem subliminar em música. Hoje não precisa mais. Hoje tem música que fala abertamente do diabo e pronto. Entendi. Mas antes tinha, assim, tocar o disco ao contrário. Então, mas por exemplo, eu já vi gente falar de umas coisas da Disney e falar que tem um castelo que tem forma de chifre. Tem. Mas isso aí foi numa época, foi bombardeado. Muita mensagem subliminar, sim. Tinha na Disney bastante. Mas filmes, desenhos, cheio de mensagem subliminar. Isso é verdade. Verdade. Mas qual que é a função disso? Te desviar. A mensagem subliminar vem abaixo do seu limiar de consciência, né? Então ele está plantando uma ideia ali em você, um conceito. Então, quer ver um exemplo? O Mickey namorava a Minnie, né? O Pato Donald com a Margarida. Então, assim, eles não falavam em casamento, não falavam em família, nada. Então eles ficavam. Aí os jovens uma geração mais adiante começam a ficar também. Não tem mais compromisso, relacionamento. Então ele lança uma ideia, um conceito. E a Disney explora muito a questão da sexualidade. Em muitos desenhos também. Né? Isso eu falava em seminários também. Tem Mas você acha que dá para inserir essa ideia de forma subliminar? Sim, dá para inserir essa ideia. Esses conceitos deformados de maneira subliminar. Aí ele vai marretando aquilo e chega uma hora que a pessoa começa a entender aquilo como verdade. Né? É aquela história de uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade. Então ele lança o conceito, mas ele vai te apresentar algo na sua frente para ser atrativo. Olha só, né? Olha que bonito que é essa maçã, né? Cheira bem, prova, né? Então vai usar o seu ponto fraco ali. Cara, como é que funciona esse negócio dos Illuminatis, essas coisas aí? O que vocês acham sobre essa questão de mensagem subliminar? Geralmente, quem estuda essas coisas, né, de teoria da conspiração, quem gosta desses papos, fala muito sobre isso, né? De mensagens que tem em filmes, em músicas, tipo artistas, né, que fazem pacto e aí que tal letra tá falando na verdade sobre outra coisa.
Vocês acreditam nisso? Acha que isso, tipo, faz alguma diferença? O pessoal fala até sobre desenho animado, igual eu falei no da Disney, porque eu já vi muitos exemplos de pessoas pegarem desenhos da Disney e falar que o desenho, na verdade, tava passando uma outra mensagem, né? O que vocês acham? Acham que isso é real ou é meio loucura da cabeça, assim, da pessoa que tá querendo enxergar isso em tudo, sabe? Eu vi até uma galera perguntando aqui, nova ordem mundial, a galera gosta muito de ouvir sobre isso, anticristo e tal, né? Que são coisas, escatologia, né? Que a gente diz, né? Eu tenho dificuldade de acreditar que exista um grupo de pessoas que controlem o mundo. Mas é isso mesmo? É verdade? Como é que é? Até o fato de você não acreditar é até melhor para eles. Né? Porque é mais fácil até de controlar. Se você acha que você não está sendo controlado, é muito mais fácil você ser controlado, né? Senão você fica antenado nos detalhes. Então, a gente vê, por exemplo, a Rússia, ela realmente ajudou a eleição do Trump. A CIA comprovou isso. Abafaram a história. Quer dizer, por que um ajudou o outro? Porque eles têm um laço. Eles têm um vínculo, né? Aí o Trump dá uma saída estratégica, deixa o Biden na fogueira. Naquele momento, a Rússia atacou a Ucrânia. Não atacou quando estava o governo Trump. E agora o Trump vai voltar. Provavelmente ele volta, porque são amigos, né? Então, eles têm um planejamento. Tem o grande reset, tem a proposta do Fórum Econômico Mundial. Então, tudo isso daí a gente está vendo formar realmente o nosso entorno, essa nova ordem aí. O que é a nova ordem? Ó, isso aí ele acertou não na questão da Rússia, mas que ele falou que o Trump ia voltar, né? Como ele faleceu, ele não viu isso, né? Tipo, mas realmente o Trump voltou, né? Então, teve aí meio que uma tretinha, né? Do Trump com o Zelensky lá, que é o presidente da Ucrânia, né? Os caras meio que discutiram aí numa live aí, numa parada aí, né? Então, tipo, mais ou menos, assim, vai. A 1000 por hora, se a gente for analisar, ele meio que acertou no raciocínio aí, né? Um sistema novo, um sistema de controle global, onde vai ter uma única moeda, né, que já está aí, a Unicom, né, onde vai ter um sistema único de governo, e o Grande Reset dá esse ensejo para isso. Né, o que é isso, o Grande Reset? O Grande Reset é um projeto que veio do Fórum Econômico Mundial, através do Klaus. Então, o Klaus antes era um professor universitário, de repente ele é o diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial aproveitou um momento estratégico na história, uma fenda estratégica na história, onde através da pandemia que nós enfrentamos, muita gente ficou desempregada, muita gente perdeu emprego. Então, ele propõe uma coisa para resgatar uma proposta do Al Gore, que o Al Gore lançou lá em 2006. Né? Ele lançou o livro Uma Verdade Inconveniente, em 2007 ganhou o Prêmio Nobel. Olha, aquecimento global. Vamos falar do aquecimento global. Então, a gente tributa, esse é o grande reset. A gente vai tributar os países grandes poluidores, né, tá prejudicando a atmosfera, e com essa grana a gente vai dar um salário mínimo universal, que é a inteligência artificial. O Musk tem falado muito disso também, o Elon Musk. A inteligência artificial vai substituir o ser humano, e já substitui muitas áreas em chão de fábrica e tudo mais, está tudo robotizado, e aí vai ter muita gente desempregada. Como é que a gente vai cuidar dessa galera? Então, o salário mínimo universal parece algo bom. Só que para você ter direito a isso, você tem que ter todo um score. E não é só para você ter direito ao salário, mas para ter direito a qualquer benefício de saúde, talvez conta bancária. Né? Então, hoje você pode... quem há pouco tempo atrás, quem não aceitava uma imposição, né, do Estado, teve gente que não quis tomar uma picada da abelha africana. Né? Não vou tomar essa picada dessa abelha africana, eu ouvi falar que essa abelha africana pode me contaminar. Em vez de fazer bem, pode fazer mal. Quem não aceitou, perdeu emprego, não conseguiu emprego, né, não podia viajar, não podia fazer nada. Então, eles vão procurar manipular. E o Grande Reset é essa grande sacada. Vamos dominar essa galera de uma maneira de que ou ele obedece ou ele está fora do sistema. Para quê? Dominar para quê? Dominar para controlar. Eles querem controle. Só que tem muita gente no mundo. Eles vão ter que eliminar a população. Né? 8 bilhões de pessoas. Você pegar o modelo da Agenda 2030, parece legal. E está todo mundo correndo, só fala Agenda 2030. Perfeito. Você olha assim, é o sonho. Mas não se aplica a 8 bilhões de pessoas. Ele funcionaria bem com um grupo menor. Mas, tipo assim, o que está no topo de tudo isso? É o dinheiro? Esses caras querem controlar as pessoas para que eles continuem sendo
milionários e mandando nas coisas. Mais do que o dinheiro, é o poder. O poder fascina mais ainda do que o dinheiro. E eles querem herdar a Terra. Então eles acreditam que eles vão herdar o planeta. Eles vão controlar e vão herdar o planeta. Então, hoje em dia, embora tenha superpotências aí, a Rússia, né, com tecnologia nuclear, assim, a gente não tem nem ideia. Eles têm um míssil. Que eu li há pouco tempo atrás, a Rússia desenvolveu um míssil que viaja, acho que 27 vezes a velocidade do som, sabe? Hipersônico. E ainda ele vai baixinho, o radar não pega. Em 16 minutos, se disparar da Rússia, chegou nos Estados Unidos, né? Então não dá nem tempo de ser pego no radar. Não está um míssil, bum, já foi embora, né? Então, embora tenha toda essa tecnologia, tem as armas biológicas. A gente não tem ideia do que tem de arma química e arma biológica por aí. Tem muita coisa. Então eles vão tentar, o projeto da nova ordem, né? Diminuir a população. Então, tinha nas pedras da Geórgia, né? Chamado também de Stonehenge americano. Vamos diminuir a população para 500 milhões de pessoas. E aí, com 500 milhões, você consegue controlar, né? Então, eles vão ter que eliminar a população. Essa é a ideia que eles têm, né? Vamos eliminar parte do... Se reduzir a população para 500 milhões de pessoas, vocês imaginam que só o Brasil tem 200 e poucas milhões, né? Então, se o mundo inteiro tiver 500 milhões de pessoas, cara, é uma redução absurda, né, de pessoas, né? Tipo, sei lá, acho que hoje em dia, não sei, acho que o mundo deve ter 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Seria, cara, sei lá, tipo, matar muita gente, né? Então, vocês acreditam nesses papos aí de nova ordem mundial, Illuminati, não sei o que lá? Eu falei pra ele, inclusive, na entrevista, tá? Não tô sendo falso, né? Porque eu falei isso daí na cara dele. Que eu não tenho uma dificuldade de acreditar nisso. Que tem um grupo de pessoas que controlam o mundo, sabe? Tipo, esse grupo são os Illuminati. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nisso. Pode ser ignorância da minha parte, né? Inclusive, vocês viram que eu falei pra ele, né? Então, mas como é que é? Comentem aí se vocês acreditam ou não acreditam. População, para a gente poder ter um controle melhor, né? Porque muita gente vai soltar, a Terra não tem mais, não vai ter água potável, não vai ter sistema de saúde para todo mundo, vai ter comida para todo mundo, né? Já tem ameaça de crise financeira, de colapso financeiro, de crise de abastecimento, já tem essas ameaças aí, já cogitam até falando em terceira guerra aí. E, por exemplo, então vamos supor, nesses Illuminati, nesses caras que controlam o mundo, o satanismo tem a ver com eles? Sim, eles têm alianças direto com alta magia, com bruxaria. Eles acham que isso vai atribuir para eles um poder a mais. Então, para eles terem um poder, eles se ajudam demais. Vamos simplificar a coisa. São um grande time, é um time. Então, você entrou para aquele time, eles vão te colocar em posições de destaque. E eles só vão selecionar pessoas para o time que são bons jogadores. Então, pegar empresário influente, cientista, político, né? Então, essas pessoas vão fazer parte de um grupo e esse grupo vai ser privilegiado, né? Tanto é que a revista Economist, por exemplo, né, que faz parte do time também, canta a bola e fala exatamente o que vai acontecer e acaba acontecendo. Tem um monte de previsão aí, né? Entendi. Mas assim, no teu ponto de vista, quem é que controla o mundo? O diabo controla o mundo? Seria isso? Não, o diabo ele passa uma ilusão que ele controla o mundo, né? Embora o mundo jaza o maligno, quem controla tudo é Deus. Tudo está no controle dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo está na essência dele. Deus sabe o que está acontecendo. Então, e tanto é que ele protege os seus filhos, tem um remanescente fiel, e ele mostra para nós como vai ser o Apocalipse. E o grande problema não é o Apocalipse, é o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. As pessoas estão muito preocupadas com o anticristo e se esquece de se preparar para a volta de Cristo, né? Então, acho que a nossa pegada tem que ser essa, estar no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos te seguem, né? E aí, nenhum mal chegará até a sua casa que Deus não permita que chegue. Então, você não está isento de passar por aflições, por dificuldades. Vai passar, mas Deus vai te dar força naquela travessia, né? E a cada dia mais. Então, esse grupo, claro, ele quer governar o mundo, mas quem está no controle é Deus. É uma ilusão que eles têm.
Entendi. Porque assim, a gente sempre escuta falando muito sobre isso, né? De pessoas que controlam o mundo e tudo. E fica meio difícil de entender quais são esses propósitos, para onde ele vai. Ele tá aliado com essa coisa do anticristo? Sim, Como sim. é que é isso, mais Estão ou aliados, menos? Assim? estão aliados a isso, contrário a Cristo, contrário aos valores de Cristo. Então, isso é antigo, né? Bruxaria sempre existiu, mas ela foi se aperfeiçoando a partir do século XVII, foi se aperfeiçoando mais ainda, e criaram um grupo, né, cada vez mais forte, mais consolidado. O Illuminati não é a ponta de lança, né? Tem um patamarzinho acima ainda. E eles sim, eles querem controlar o mundo para prestigiar quem é da família, né? Eles se acham uma linhagem superior, meio Hitler, né? Eles se acham superiores aos demais. Sim. Então ele vem da linhagem, assim, tem uma ascendência, vem da ascendência de Caim, são descendente dos Néfilins. Então eles acham que eles são superiores, né? Uma raça superior. Era ilusão, né? E como que as pessoas fazem para se proteger de tudo isso? Mais uma vez, ter uma vida de fato com Deus. Se você acreditar, o diabo é muito persuasivo na mentira dele, né? Ele pode te convencer, de repente, que você... Quando eu ministrava seminários presenciais, vou voltar agora no próximo semestre, às vezes eu perguntava, falava para 2.000 pessoas, olha, alguém aqui, o diabo foi machucado pelo diabo? Algumas pessoas timidamente levantavam a mão. A igreja já te machucou? Uma galera levantava a mão. Então a igreja que devia ser um celeiro de amor, muitas vezes está sendo usada hoje como uma ferramenta nas mãos do diabo, porque entrou em nosso meio ganância, orgulho, soberba, vaidade. Então, para se proteger, você não se submeta a isso, não deixa isso entrar no seu coração. Não deixa a vaidade entrar, orgulho, soberba. A gente é pó, meu, sabe? Então, todo mundo depende da graça de Deus. Não tem ninguém melhor que o outro, não tem um superior. Ah, eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou o querubim ungido. E as pessoas ficam dando títulos e mais títulos. E não adianta, não precisa. Sim. Né? Você acha que então a saída é a pessoa ter um relacionamento com Deus mesmo? Com Deus. Você vai passar dificuldade. Todos os apóstolos foram perseguidos, sabe? Foram mortos, decapitados, crucificados, né? Profetas foram cerrados ao meio, né? Então, isso aconteceu na história, né? Aconteceu na Inquisição, na perseguição dos romanos, né? Contra os cristãos também. Isso sempre aconteceu. Então, você não está isento de passar dificuldade, mas você vai ter força. Se você pudesse imaginar a melhor forma de trabalhar, como seria? A Monday.com pode tornar esse desejo realidade. Com a Monday.com para suportar a dificuldade, né? Então, quando eu li o livro de Jó, eu pensei, poxa, Senhor, como é que o Senhor permitiu, né? Homem justo, né? Deus foi lá, permitiu o diabo, tirou tudo dele. E no final, Jó escreve, agora meus olhos se veem. Antes só conheci, eu ouvi falar. E quando na minha vida, eu senti isso, na minha vida também, de repente, pum, né? Cadê meu filho, minha esposa, minha família? Né? Me vi sozinho, né? Meu fica para Deus, puxa, por quê? Né? Até um dia que Deus falou comigo e falou, olha, agradeça pelo que eu te dei. E quando eu agradeci, saiu um peso das minhas costas, saiu um peso. Eu tinha aquela culpa de ser feliz, né? Então aquela coisa toda. Para quem não conhece a história do Daniel, ele perdeu o filho, né? Perdeu a esposa. Então, tipo, ele tem uma história bem complicadinha, assim, né? Tipo, complicadinha, tô sendo generoso, né? Bem complicada, né? Morreu primeiro o filho e depois... Quer dizer, não sei se morreu primeiro a esposa e depois o filho, ou primeiro o filho e depois a esposa. E aí, tipo, é uma história bem pesada, assim, bem casca, né? E agora, né, infelizmente, ele também morreu, né? Então é uma história, assim, bem pesada mesmo, né? Obrigado pelo tempo que você me deu. Eu vou entender lá no céu os propósitos. Isso que eu ia te perguntar. As coisas de ruim que já aconteceram com você, você acha que tem a ver com você ter sido parte do satanismo? Não, porque se parar para pensar friamente, Jesus ele passou muito pior do que eu. Jesus não foi satanista, né? Disseram que Jesus tinha parte com Beelzebub, Jesus era satanista. Pediu a crucificação dele, uma pessoa inocente, foi traído por um discípulo, foi negado por Pedro, né? Foi abandonado na cruz. Então, e foi acusado injustamente, e o povo ainda pede a crucificação dele e ainda solta o bandido. Né? Então, uma injustiça tremenda, né? Se fizeram isso com o mestre, quem sou eu, né? Então, sim, faz parte. Você disse que todo envolvimento assim de magia, ele tem um retorno, né? Inclusive, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas que fazem meio que rituaizinhos assim de brincadeira, simpatias, coisas assim. Até isso pode trazer algum mal para a pessoa? Depende assim? do ritual. Se fazer tipo o ritual do copo, né? Você vai atrair um negócio ruim para sua vida, né? Não use a tábua Ouija.
Mas faz sentido essas brincadeiras do compasso, essas coisas? Realmente o copo se mexe mesmo, é verdade? Se mexe, sim. Tem uma explicação científica para isso, tá? Mas também o diabo aproveita isso, essas entidades diabólicas, demônios de menor escalão, né? Porque eles não vão ficar perdendo tempo. O próprio demônio, ele tem que causar o mal no planeta, ele vai parar para ver alguém que está mexendo no copinho. Exato. Né? Não, mas tem os demoninhos menores lá, que tem menos coisa para fazer na vida, então eles ficam atormentando, né? Mas sim, podem ser. Eu fui uma vez convidado para ir no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É até paradoxal, né? Fazer a libertação da liberdade. Né? Onde uma jovem estava canalizando um demônio, né? E os pais escreveram para mim desesperados: minha filha está canalizando um demônio, né? E muitas vezes eu ia, né? Eu tinha mais tempo, né? Eu podia atender mais pessoas, né? Então depende mais do momento histórico. E a grande parte das vezes não era demônio, era coisa da pessoa mesmo, da alma dela, da psique dela. Tanto é que às vezes, uma vez eu fui na casa do menino, depois eu te contar dessa, que essa daí foi de verdade. De verdade. Essa foi para valer. Bom, a gente tem, tá em 1h08, então tem mais meia hora de entrevista. Mas eu vou parar esse react por aqui. Vou colocar o link da conversa completa aqui na descrição. Que aí vocês me ajudam, que além dessa visualização aqui desse react, vocês veem a entrevista também, e aí tem uma visualização da entrevista também, né? Para não ficar tão longo assim, eu tenho um tempo de estúdio aqui também que já tá acabando. Mas uma coisa que eu queria falar é que o Daniel foi muito gente boa comigo, tá? Foi muito legal de ter cedido essa entrevista primeiramente, né? Muito legal comigo sempre no WhatsApp, e, assim, é uma pessoa muito gentil, gente fina e interessado, assim, né? No dia que ele veio aqui da entrevista, ele chegou 1 hora antes, e aí a gente ficou conversando sobre várias coisas. Ele me deu um livro autografado, tenho esse livro lá em casa, então ele foi uma excelente pessoa, tá? De modo nenhum desrespeito ao trabalho dele. Tem algumas coisas, né, que eu penso diferente, tal, algumas coisas que eu até não acredito tanto, mas isso não me faz desrespeitar a pessoa dele, tá? A gente discordar de ideias não quer dizer discordar da pessoa. Então, ele é um cara muito legal, muito gente fina, uma pessoa do bem. E uma outra coisa que eu quero saber é se vocês curtiram esse formato, se é interessante, se eu posso fazer mais de outras conversas e tal, se vocês assistiriam, se acham legal. Comenta aí pra eu saber, né? E quem quiser trocar uma ideia também, pode mandar o direct lá no Instagram do Entrando na Mente, ou no meu pessoal, que é eu, Marco Brito. E aí a gente vai batendo papo aí. Pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, dar um like no vídeo, compartilhar. E é isso, a gente vai conversando, tem várias conversas aqui, não só sobre o assunto, tem várias sobre o assunto Deus, teologia, fim dos tempos, tem um monte de coisa, mas tem também sobre outros assuntos, relacionamento, tem assuntos diversos aqui. Então, quem ainda não conhece o podcast, quiser acompanhar, Entrando na Mente Podcast aí, beleza? Um abraço, até mais, obrigado.